Glória a Deus, que bom que você está aí, que bom que você veio, que bom que estamos juntos, e a palavra de Deus diz que onde dois ou mais estiverem reunidos no nome dele, ele se faz presente. Então é claro que ele está aqui conosco. Amém. Deus tem algo fantástico para as nossas vidas. Como eu disse semana passada, nossa série Vale a Pena Ver de Novo. Lembra do calor que estava aqui em Poços semana passada? Aí hoje vê esse friozinho. Lembra do posicionamento de comportamento? Poços de Caldas continua na mesma localização no tempo do calor, e no tempo do frio continua, a posição não muda, o comportamento muda. Nós somos filhos e essa posição ela é inalterável. Você é filho, você é filha de Deus, você que nasceu de novo, você é filho e filha desse Deus vivo. Às vezes os nossos comportamentos eles mudam. Às vezes somos filhos ou filhas mais obedientes e às vezes menos obedientes, mas não é porque o nosso comportamento muda, a temperatura da cidade aumentou ou diminuiu, a localização é a mesma, o posicionamento no GPS é o mesmo, então você também continua sendo filho, amém? Então você e eu, nós precisamos saber dessa identidade que nós temos em Cristo, dessa paternidade, Ele Pai e nós filhos. Nós não somos servos, nós não somos funcionários, nós não estamos aqui para trabalhar, nós estamos aqui para adorá-lo, para servi-lo em amor, e isso não muda, servindo mais ou menos, isso não muda. Eu creio que quanto mais você reconhece e entende o que Cristo fez, mais fácil, mais desejoso e prazeroso será o teu servir a Ele e Ele através da sua vida. Hoje nós vamos aprender algo fantástico, então assim, seja completamente desarmado dos nossos preconceitos, dos nossos conceitos anteriores que nós aprendemos, que é assim, que é assado, e deixa a palavra de Deus convencer você e a minha. A Bíblia diz que Jesus falou, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vai nos libertar. Ele é a verdade, a palavra é verdade. Então quando essa palavra ela é impactada, ela é impregnada nas nossas vidas, a consequência é sairmos desse encontro mais livres do que nós estávamos. Hoje o que nós vamos falar é, será que existe maldição para o cristão? Será que depois, apesar de você já ter nascido de novo em Cristo, ainda existe maldição na tua vida? Será que existe maldição hereditária na tua vida? Será que o que o teu avô, bisavô fez lá atrás, será que o que ele fez, isso ainda acontece? Ainda eu estou amarrado nesse trem? Vamos aprender umas coisas muito bacanas hoje. Primeira coisa, qual que era o fundamento que Deus usava para abençoar ou amaldiçoar o povo dele? O ímpio, o que não era povo, o que não era judeu, o que não era hebreu, esse nem contava. Nós estamos falando do povo hebreu, no Antigo Testamento, antes de Cristo vir, antes dele morrer e ressuscitar. Qual que era a base, qual que era o parâmetro, qual que era o fundamento que Deus usava para abençoar ou amaldiçoar pessoas? Deuteronômio capítulo 28 diz assim: se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos, que nesse dia te ordeno, Yahvé o teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão, alcançarão todas essas bênçãos. E vem um relatório de bênçãos. Mas, contudo, versículo 15 já, se não obedeceres à palavra de Yahvé teu Deus, não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos e decretos, que nesse dia te ordeno, então virão sobre ti, virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Então qual que era a base, qual que era a base legal que Deus usava para abençoar determinada pessoa ou amaldiçoar determinada pessoa? O cumprimento, o ouvir e o obedecer e o cumprir fielmente todos os mandamentos e decretos. Amém? Aqui, como eu sempre falo, aqui na Avenida João Pinheiro, aqui em Poços, tem um radar de velocidade, um radar de ultrapassar sinal vermelho. Quem já recebeu foto do radar, levanta a mão. Eu já recebi. Não é uma foto que você espera, que você quando chega, você fala, rodei, que zica, tem que pagar. Agora, esse radar, ele só pode me punir se houver uma lei.
Se o radar existir, mas não houver lei lá na Câmara Municipal, que fala, quem passar e o radar aferido corretinho, ele aferir que essa pessoa, ou ele ultrapassou, passou no sinal vermelho, ou ele ultrapassou os 60 km por hora, essa lei fala que eu posso ser punido, como eu já fui punido. Mas, e se o radar continuar existindo, mas não existir mais a lei lá na Câmara? O radar pode até falar, ó, está errado, mas eu não serei... O radar pode me acusar, mas eu não serei nem condenado e muito menos punido. Por quê? Porque não existe lei que vai embasar, que vai justificar o meu erro. A questão que nós precisamos é o quê? Entender qual? Será que existe maldição para o povo de Deus hoje, para aquele que nasceu de novo hoje? Nós precisamos fazer uma diferença muito grande, duas coisas. Primeiro, nós estamos no Novo Testamento, na Nova Aliança. Nós estamos no ano 2020 DC, depois de Cristo. Depois que Cristo morreu para perdoar todos os nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa completa justificação. Completa, Romanos 4, 25. Hoje nós vamos ler muito versículo. Uma completa justificação. Eu me tornei justo, aprovado, aceito, declarado sem culpa, baseado na morte e na ressurreição de Cristo em favor da minha vida. Não foi pagamento nem salário. Não é uma recompensa. Eu fui declarado justo por aquilo que Cristo fez e eu acreditei. Nós vivemos no Novo Testamento, no ano 2020, depois que Cristo fez isso. E outra coisa, nós somos judeus ou somos gentios? Acho que a maioria de nós aqui, todos somos gentios. Quem são gentios? Todos os povos não judeus. Então vamos entender que esse texto, Deuteronômio capítulo 28, é o 5º livro da Bíblia, cronologicamente falando, refere-se a um povo judeu daquele tempo. Nós não somos povo judeu e estamos num outro tempo. E aí você pode falar, pastor, eu sou judeu. Eu nasci lá em Israel, eu sou judeu nato. Amém. Não tem problema nenhum. A questão é, você já recebeu Cristo na sua vida? Ou você ainda está tentando, como nós vamos ler aqui, ser aprovado diante de Deus, não baseado no que Cristo fez por você, mas baseado no que você e eu tentamos cumprir segundo a lei de Moisés? Vamos entender uma coisa, se a base, se o fundamento lá atrás era a lei, essa lei ela ainda está vigorando hoje na minha vida e na sua vida? Será que Deus hoje, Ele olha para mim e fala assim, bem, deixa eu ver o dia do Marcelo como é que foi, deixa eu ver essa oração que o Marcelo está fazendo, deixa eu ver se ele tem uma vida correta. O que é uma vida correta para ser abençoado? Ele está ouvindo e cumprindo fielmente, todos os mandamentos e decretos. Se o Marcelo estiver ouvindo e praticando a palavra com perfeição, eu vou abençoá-lo. Mas se ele não tiver, eu vou pesar a mão na vida dele. Será que assim Deus age hoje na minha vida? Irmãos, por isso que nós vamos entender o seguinte, o que Jesus veio fazer? Se eu ainda chegar diante de Deus, sabe aquela história nossa assim? Deus, eu não sei por que você não faz nada na minha vida, porque eu tenho sido fiel. Eu vou na igreja, eu canto, eu toco, eu prego, eu dizimo, eu contribuo, eu faço e aconteço, ou seja, eu estou cumprindo, eu sou casado, eu não traio a minha esposa, eu não mato ninguém, eu não minto, eu e você não está fazendo nada. O que nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo Deus lá para o Antigo Testamento, usando uma base antiga, uma base que nós vamos ver, será que já foi cumprida, ultrapassada, será que ela está antiquada ou não? Eu estou trazendo algo aqui no ano 2020, depois que Cristo morreu e ressuscitou, eu estou levando Deus lá atrás para mostrar a palavra dele, que tinha um propósito específico para aquele povo naquela época, e assim, você não vai fazer nada. Então nós precisamos chegar num consenso. O que Cristo veio fazer? Ou ele veio e fez, ou ele veio e não fez. Olha o que diz lá em Jeremias capítulo 31. Existia um ditado, existia um conceito naquela época. Assim, naquela época não mais se dirá: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram.
Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio erro e pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se embotarão. Dá uma paradinha aqui, por favor. O que é embotar o dente? Quem já comeu jaca verde, levanta a mão. Pastor, jaca, não sei nem como é que funciona. Como é que chama aquilo? Manga verde, banana verde. Sabe quando o dente fica grosso? O embotar aqui é ficar grosso. Então existia um ditado, esse ditado aqui era baseado no 4º mandamento de Êxodo capítulo 20, que você pode até colocar aí, por favor, Luciana. Que era o quê? O que a maldição hereditária, chamada maldição geracional, ela não te prostrará diante desses deuses, e não servirás, porquanto eu, Senhor, sou o teu Deus, sou um Deus ciumento, que pune a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mais ou menos assim. Então lá atrás, os meus bisavós, uma geração, meu avô, 2ª geração, meu pai, 3ª geração, então eu sou a 4ª geração. Lá atrás existia isso. Os meus avós, meus bisavós, então odiavam a Deus. Os meus avós odiavam a Deus, então eles comeram uvas verdes, mas foi o meu dente que ficou grosso. Eles fizeram coisa errada e sobre a minha vida eu também vou viver esse erro. Nós precisamos de separar ou diferenciar duas coisas muito importantes. O que é condenação, o que é maldição, de consequência. Depois, se você ler em casa, tenha curiosidade de ler o capítulo 28 de Deuteronômio, tanto nas bênçãos quanto nas maldições. Você vai ver que são coisas desassociadas. O que é uma coisa desassociada? Se você descumprir o mandamento, então o cara mentiu, o filho dele fica doente. Isso não é consequência, isso é maldição. Espera aí, o meu pai fez uma coisa errada, isso aconteceu na minha vida. Ou o pai traiu a esposa, o marido traiu a esposa, a empresa dele faliu, fechou, quebrou. O que tem a ver uma coisa com outra? Isso não é consequência. O marido que traiu a esposa, a consequência é: você tem uma grande chance de acabar com o teu casamento. Mas o que os funcionários, o que aquelas outras famílias, o que esse povo tem a ver com o teu erro, com a tua desobediência? Se eu mentir para vocês, eu menti para o Will. Espera aí, o Will ele pode chegar à conclusão: não ando mais junto com o Marcelo, não estou mais afim, não escuto, não acredito. Isso é uma consequência. Agora, eu menti para o Will e a Thelma fica doente, isso não é consequência, isso é maldição. Era assim que funcionava lá atrás. Então nós não estamos falando que posso errar, posso falhar. Então o pastor está falando, então o radar foi tirado. Escuta isso. O radar continua, o radar não foi tirado. O radar continua aí funcionando. Não existe, hoje existe punição porque existe lei. Se essa lei for removida e o radar estando ou não estando aqui, eu preciso ter responsabilidade de continuar andando numa velocidade apropriada para esta via, não cruzar farol vermelho nem amarelo, porque pode haver consequência. Amém? Você entende o que é consequência, o que é maldição? Maldição fazia uma coisa, acertava a outra. Consequência, eu faço isso e isso virá sobre a minha vida. É o filho que desobedeceu o pai. O pai fala: desliga esse celular abençoado aí e vai estudar, porque amanhã você tem prova. Ele fala para o pai: ok, eu vou, pode dormir que eu vou. Ele não desliga, fica a madrugada inteira estudando. No outro dia, qual que é a consequência? O pai dele perdeu o emprego. Por quê? Porque o filho não estudou, o filho mentiu. Não, ei, ele não estudou, toma bomba. Você está entendendo? Então nós precisamos entender o seguinte: que tempo que nós vivemos? Tempo da graça, o tempo da verdade, não é o tempo mais da lei. A verdade, a graça, a lei foi dada por Deus através de Moisés, João 1,17, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Esse texto que nós lemos aqui, então ele já está falando o seguinte: lá atrás funcionava assim, mas vai existir um tempo. Então naquela época funcionava que jeito? O bisavô, o avô, o pai pisou na bola e isso repercutia na vida dos seus descendentes. Mas agora Jeremias está falando: mas vai chegar um novo tempo.
Continuando, por favor, Jeremias. Dias virão. Então naquele tempo funcionava, vigorava de um jeito. Agora dias virão, nós estamos falando de um Jeremias antes de Cristo vir. Vai chegar um dia, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será como a aliança que firmei com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram o meu pacto. Mesmo sendo eu o marido, gosto disso, divino deles, assevera o Senhor. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei. Está no tempo, no futuro, porque Jeremias, antes de Cristo vir, está falando lá na frente vai acontecer isso. Eu celebrarei com a comunidade de Israel passados aqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha Torá, a lei, na mente deles, e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei de fato o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais terá necessidade de orientar o seu próximo, nem seu irmão, pregando: eis que precisas conhecer quem é Yahvé, o Senhor. Porquanto serei conhecido no interior do ser de cada pessoa, desde os mais jovens até os idosos, dos mais pobres aos mais ricos, garante o Senhor. Porque eu mesmo lhes perdoarei a iniquidade, a malignidade, e não mais me permitirei recordar mais dos seus erros e pecados. Ele está falando, naquele tempo vigorava o quê? A lei. No tempo da lei, o pai errou, o filho ralou também. Naquele tempo, obedeceu fielmente todos os mandamentos, bênção. Desobedeceu a maldição já ia catar todo mundo ali. Aí ele fala, naquele tempo, vai existir um tempo ainda, que eu vou firmar uma nova aliança. A questão é, será que essa aliança ela já veio ou nós estamos esperando ainda? E quem é o mediador ou o autor dessa aliança? Hebreus capítulo 8, olha o que diz. Hebreus, Novo Testamento, lá na frente. Contudo agora Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que o dos sacerdotes. Assim como também a aliança da qual ele é o mediador. Aliança muito superior à antiga. Jesus então é o mediador, o que faz o meio dessa aliança. E ela que já fala que ela é muito superior à antiga, pois é fundamentada em promessas excelsas, excelentes e maravilhosas. Ora, se aquela primeira aliança não tivesse imperfeições, não seria necessário buscar lugar para a segunda. Porquanto ele declara, repreendendo o povo por suas faltas: dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não conforme, aqui ele já está copiando e colando o que Jeremias falou. Esse tempo está se cumprindo, esse tempo se cumpriu, não conforme a aliança que fiz com os seus antepassados no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu me afastei deles, assevera o Senhor. Essa é a aliança que farei com a casa de Israel passado aqueles dias, garante o Senhor, gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Eu lhes serei seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém jamais precisará ensinar o seu próximo nem o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois eu lhes perdoarei a malignidade, não permitirei mais lembrar dos seus pecados. Presta atenção, ao proclamar nova esta aliança, ele transformou em antiquada a primeira, e o que se torna superado e envelhecido está próximo do aniquilamento. Isso daqui é o quê? Isso daqui é a palavra do Senhor, não é o que o Marcelo acha, é pregador da graça, sal da terra, não, ei, isso daqui, imagina, a maioria dos teólogos concordam que talvez seja Paulo que tenha escrito o livro de Hebreus. O que o escritor de Hebreus está falando, ele falou assim, lembra daquela profecia de Jeremias? Ela se cumpriu em Cristo. Entenda que aquela antiga aliança, ela era muito inferior a essa nova. Entenda que essa nova aliança, que a antiga aliança, ela está envelhecida e antiquada, e ela está sendo trocada. Quem que é o mediador dessa aliança? Lá atrás era com sangue de bodes e touros e carneiros, agora é o sangue de Jesus, o Cristo. A questão é, e aí? E a maldição?
E como é que eu vou ser abençoado agora, pastor, se eu não tenho o parâmetro da bênção, se eu não tenho o parâmetro da lei? O cumprir a lei, bênção; o descumprir a lei, maldição. Gálatas capítulo 3. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de um grande favor de Deus. Todos que são das obras da lei, você vai entender o que são obras, o estar sobre as obras da lei, estão debaixo de maldição. Porquanto está escrito: maldito todo aquele que não persistir em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Quando Paulo, que é o escritor de Gálatas, fala sobre isso, ele está falando: ninguém é capaz de cumprir e praticar todos os mandamentos da palavra do Senhor. Quando fala todos, irmãos, todos são todos. Todos são todos os dias da tua vida. É mais ou menos assim: pastor, mas aí Jesus pegou pesado. Não, ele não pegou pesado, não. Ele deixou algo para você e para mim impossível de realizar. E nós precisamos o quê? Nos render a esse Cristo. Nós precisamos simplesmente falar: Jesus, eu não consigo, eu não dou conta. Como eu falo, né, o sarrafo está muito alto, eu não consigo pular esse trem aí. Você estabeleceu um parâmetro, um padrão que é impossível. A lei, ela não foi dada para que o homem chegasse para Deus e falasse: Deus, como o povo de Israel, quando Deus chamou Moisés, falou: Moisés, sobe aqui que eu tenho algo para falar para o povo de Israel. Entenda o seguinte: de Adão até Moisés, os principais ali, se pegar Abraão, Isaque, Jacó e José, eles viveram debaixo da graça. Não existia lei. A lei foi dada por Deus para Moisés 400 anos depois de Abraão. Não, depois do povo, que o povo saiu do Egito, depois da escravidão. É um tempo enorme. E como é que Abraão viveu sem lei? E ele é chamado pai da fé. Como é que Isaac viveu sem lei? Como é que eles viveram sem lei? Eles viviam debaixo da graça, da bondade, da manifestação de Deus sobre a vida deles. Chegou um tempo que o povo falou assim, acho que o povo, como diz a minha sobrinha, começou a se achar: eu estou se achando. Sabe por que as coisas acontecem na nossa vida? Porque nós somos bons. Aí Deus falou: tá bom. Vocês acham que vocês são bons? Vocês acham que o que está acontecendo na vida de vocês é porque vocês são bons? Eu vou estabelecer algo, eu vou trazer a lei, vou falar para vocês, como Paulo fala lá em Romanos, ele fala assim: a lei foi dada para exaltar o pecado. A lei foi dada para falar: isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, isso você tem que fazer. O que você tem que fazer? Você tem que cumprir todos os mandamentos todos os dias da tua vida. Você tem que buscar a Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo... Isso é a lei, você dá conta? Eles chegaram para Deus e eles falaram para Moisés assim: tudo que o Senhor pedir, pode falar que nós mandamos, porque nós somos bons, nós damos conta. Ele falou: tá bom. Então agora eu vou estabelecer o seguinte: obedeceu, bênção; desobedeceu, a chinela vai cantar e não tem dó mais não. É tão interessante que o povo andava numa murmuração até a lei. Murmurava, queixava, enchia a paciência de Deus e Deus não fazia nada. Teve um dia que teve uma murmuração, depois que a lei foi colocada em prática, entrou em vigor, foi sancionada, depois disso, quando teve uma murmuração, morreu 3.000. Ah, é? Ué, mas por que nós morremos, Senhor? Porque vocês não são tão bons assim. E agora eu estabeleci a lei, isso é errado, isso é pecado, isso não está certo. Você está entendendo? Aí vem Jesus e cumpre a lei. Vem Jesus e fala: eu não estou aqui para revogar a lei, para falar que a lei não presta. Igual Paulo falou: a lei então é pecado? De forma alguma. A lei é santa, justa e boa, mas a lei não me torna nem justo, nem santo, nem bom. O que me torna justo, santo e bom é o que o Senhor fez e eu acredito. Você quer ser abençoado? Quero. Qual que é o padrão agora? Como que Deus vai me abençoar? Gálatas 3, continuando aquele versículo. E portanto é evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é fundamentada na fé, mas nas obras. Ao contrário, quem praticar esses mandamentos, você quer viver, você quer ser abençoado? Então pratica os mandamentos. Continuando:
Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei. A si próprio se tornou maldição em nosso lugar, pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Antes de eu entrar nisso daqui, Levítico 21, que acho que eu deixei marcado aí. Levítico, terceiro livro da Bíblia. Esse homem poderá alimentar-se... Não, então eu pus errado aí. Não, então foi eu que marquei errado. Vê para mim, Luciana, vê se é 22, 21, 23, 22, é alguma coisa assim. Levítico, não sei se é 21, 22, caçam aí que vai falar do madeiro. Então está falando o quê? Por que Jesus foi crucificado? Por que a Bíblia diz que quando os judeus olharam para Jesus e falaram assim, ó, ele está sendo punido. Isso daí que ele está passando, sabe por que ele está passando por isso? Porque Deus está pesando a mão na vida dele. Ele está sendo castigado e ferido por Deus. Por quê? Porque somente uma pessoa que está sendo pendurada, está em pena de morte, está numa cadeira. Se eu ouvir que uma pessoa está recebendo uma injeção letal, que ela está sentada numa cadeira elétrica para morrer, qual que é a conclusão que eu vou chegar? Esse cara é bom? Esse cara fez o cão. Porque para ele estar nessa condição, ele fez coisa muito errada. Quando eles viram Cristo, porque era tudo associado, fez coisa boa, está no céu, fez coisa ruim, é isso daí mesmo. Se Jesus estava sendo pendurado no madeiro, se Jesus estava sendo crucificado, o povo judeu, Isaías 53, verso 3, no final fala, e nós o julgávamos como ferido e castigado por Deus. Se está sendo punido nesse grau, esse cara tem culpa no cartório. Era associado, meu irmão, essa associação foi passada para nós. Eu tenho falado para vocês, nós não fomos evangelizados, nós fomos doutrinados na lei de Moisés. Faz o certo e Deus age, Deus te abençoa. Faz o errado, a mão de Deus vai pesar. Sabe aquela história bem bobinha? O pneu do carro furou. Primeiro, o que eu fiz de errado para Deus furar o pneu do meu carro? O que Deus tem a ver com o pneu furado do teu carro, meu irmão? A gente associa Deus, fazemos essas associações por causa do ensino errado lá de trás. Nós não somos judeus, vou tirar até o judeu, nós vivemos no tempo da graça, nós não vivemos mais debaixo da lei. Não é a lei que vigora na minha vida, é a minha fé em Cristo Jesus. Não é baseado no que eu faço para Deus, mas é o que Ele fez em favor da minha vida. Não tem nada, aquela música, né? Tem tudo a ver com Ele, não tem nada a ver comigo, não é o que eu faço. É o que Ele fez e eu creio. Você está entendendo? Se Jesus foi pendurado, então Ele merecia. Esse texto aqui está falando que Jesus se tornou maldito no meu lugar. Isaías 53. É Deuteronômio, então, como é que é errado? Obrigado vocês. Se alguém houver pecado, passível da pena de morte, e tiver sido morto e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Quando eles viram o povo judeu vivendo debaixo da lei, eles sabiam disso daqui. Quando eles viram e olharam Jesus no madeiro, coloca para mim Isaías 53, acho que é o 4 ou 5, por favor. Mas de fato, não, o de cima, o 4. Quando eles viram Cristo sendo crucificado, eles sabiam, se está sendo crucificado é pena de morte, então ele cometeu o pecado. Ele está aí cantando de galo, aí está falando aí que ele é bom, que ele é o filho de Deus, não tem nada de filho de Deus, não, Deus está castigando ele. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Escuta isso, a Bíblia fala que Jesus, ele foi tão desfigurado, ele foi tão açoitado pelas minhas dores e as minhas enfermidades, que ele foi desfigurado. A Bíblia fala, então põe para mim, eu estou dando trabalho para vocês hoje, hein? Isaías, finalzinho do capítulo 52 ou comecinho do 53, fala que a aparência dele, ele perdeu a aparência.
de tão desfigurado que ele foi. Por quê? Não só pelos açoites e pela tortura, mas por estar carregando todas as nossas doenças e enfermidades, de todas as pessoas, de todos os tempos. A Bíblia fala que ele estava desfigurado, que ele não tinha mais, olhava para ele, não existia nem beleza nem formosura, nada que fosse agradável. Você já viu pessoas desfiguradas? Um dia eu vi uma pessoa, acho que ela, talvez um câncer no nariz, ela estava sem o nariz, o rosto todo deformado, enfermidade. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o aspecto estava muito desfigurado, mais do que de qualquer outro, e a sua aparência mais do que as dos outros filhos dos homens. Isso daqui era a cena de Cristo na cruz. Isso daqui é o profeta Isaías, 700 anos antes do nascimento de Cristo, tendo uma visão, uma revelação de como ele estaria. Por quê? Por causa dos meus pecados, por causa das minhas enfermidades, por causa das minhas culpas, das minhas transgressões, tudo foi sobre a vida dele. Voltando a Isaías 54, por favor. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, nós o reputávamos, nós assinamos embaixo, nós declaramos, isso daí ele está sendo aflito, ferido de Deus e oprimido, é isso mesmo. Mas ele foi traspassado, não tinha nada a ver com ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz. Hoje podemos ter paz, não baseado no que nós fazemos, mas baseado no castigo que ele sofreu, e pelas feridas dele nós fomos sarados. Sabe por que hoje nós podemos e devemos ser abençoados? Não é Deus, você tem que me abençoar, não, eu tenho que chegar para mim e falar assim, eu tenho o direito de ser abençoado. Eu preciso ter esse entendimento, essa revelação. Por quê? Porque o preço foi muito alto. O que Cristo fez foi absurdamente pesado e dolorido e difícil. Não tem a ver com o que eu faço, não tem a ver em cumprir lei. Se eu cumprisse lei, Jesus não precisaria ter vindo. E é claro que ninguém será justificado diante de Deus por cumprir a lei. Gálatas, preciso falar tanta coisa hoje. Gálatas 2,16, estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado, abençoado, favorecido, inocentado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, e de forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que por praticar a lei, ninguém será capaz de ser justificado. Gálatas 5, verso 4. Vós, os bacanos, os top, os legalistas, os que não comem carne de porco, amém? Vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo. Da graça caíste da graça. Você está com algum problema? Vai falar com Paulo. Não vem comigo não vou atender celular hoje não. Pastor, pastor não, está escrito lá, quem escreveu foi Paulo. Se vira. Eu quero se justificar. Você acha que você cumpre lei? Pastor, eu nunca matei. Bem, no teu padrão, graças a Deus, aleluia. Mas no padrão de Cristo, capítulo 5, Jesus vem falando que eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Estou falando que a lei não presta, que não teve o seu papel, não tem o seu fundamento, mas eu vim cumprir. E nessa lei, o que foi dito aos antigos? Não matarás, eu porém vos digo. Você acha que matar é tirar a vida natural? Deixa eu falar para vocês o que é matar. Se alguém odiar o seu irmão no coração, já o matou. Quem já odiou, levanta a mão. Jesus, me livra dessa raça de assassino da igreja. E se juntar é quadrilha, banda, e se juntar e tem um serial killer aí que coraçãozinho ressentido do mal ainda. Irmãos,
Eu nunca traí minha esposa, graças a Deus continue assim. Mas o trair é o ato físico, porque no padrão de Jesus, o que foi dito aos antigos? Não adulterarás. Deixa eu trazer a revelação para vocês. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para a mulher com intenção impura no coração já adulterou. Eu falei, eita, levanta a mão não, irmão. Pode dar ruim hoje ainda. O almoço pode ficar aí de jejum, sem programar. E aí? Mas também Deus falou só para o homem, na mulher também. Você para com... porque aí, né? Fácil, né? Você está entendendo que nós nunca fomos capazes de cumprir um mandamento no padrão de Deus o dia inteiro? Quem nunca mentiu? Sabe aquela história? Mas quando eu era descrente, eu estava... Irmão, nós estamos falando depois. Quem depois de crente já mentiu, levanta a mão. Como eu falo, quem não levantou acabou de cumprir esse mandamento aí, de desobedecer, e a maldição vem. Mas eu menti e eu perdi o emprego? Mas por quê? Porque é maldição, não teve? Isso não é consequência. Você está entendendo? Será que não valeu a pena o que Cristo fez? Será que o que Cristo fez não foi suficiente? Romanos 10:4, isso daqui para mim é fenomenal, é da galáxia. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Eu sou justificado, abençoado, favorecido, perdoado, desculpado, não baseado no que eu faço, mas baseado no que eu creio que Jesus fez e ponto. Pastor, então, aleluia, é isso mesmo que eu quero, vou viver completamente fora do padrão do padrão da lei, porque eu não preciso mais de lei, porque Deus não usa mais a lei como parâmetro para me abençoar, e muito menos para me amaldiçoar. É a mesma coisa tirou a lei de trânsito, tirou a lei do trânsito, tirou a lei daqui de Poços que fala que passou no sinal vermelho vai ser multado, passou na João Pinheiro, pode andar 150, cadê o meu amigo ali, meu amigo Tiago Madavelli? Esse dia ele contou uma história para mim que eu falei, Jesus, graças a Deus converteu. Moço, pensa num caboclo desviado aí na igreja, da igreja não, lá na João Pinheiro. E aí? Aí passa 200 por hora, mata uma pessoa, não vai ser punido, não vai receber fotinho em casa, porque não tem radar, mas e o tamanho da consequência? Para ele e para aquela família inteira. Então, porque não existe mais o parâmetro de ser abençoado ou amaldiçoado por cumprir ou descumprir a lei, significa que eu vou viver uma vida desregrada? Onde que está escrito isso? Paulo chega a dizer, no finalzinho do capítulo 5, capítulo 6, o começo do capítulo 6 de Romanos, Paulo fala assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele começa a falar assim, que faremos, pois, em relação a isso? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De forma alguma. Ou você não entendeu que você já morreu para esse tempo? O dia que você foi batizado, você foi sepultado, aquela velha natureza acabou, agora você tem uma nova natureza, e nós continuamos, essa lei continua vigorando dentro de nós, no nosso coração e na nossa mente, nós sabemos o que é certo e o que é errado. A questão é consequência e maldição. Romanos 8:1, por favor. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se há ou não há, existe ou não existe? O que é uma condenação? Acusação, processo, acusação, condenação e punição. Se não existe condenação, como é que vai existir então punição? Se não tem base para me condenar, pode ter uma acusação. A acusação lá atrás era assim, você descumpriu a lei. A base no julgamento é você descumpriu a lei, então você vai ser condenado. E da condenação agora nós vamos ver aqui o que vai ser a tua punição.
Mas se não existe condenação, se não existe lei, qual que é a base para eu ser condenado? Se Jesus é o autor e o cumpridor da lei, se Jesus é o ponto final e a finalidade da lei, qual que é a base legal para eu ser punido? Não existe. Você precisa descansar em Deus. Romanos 4, 25, está escrito, porque Ele foi entregue por causa de todos os nossos pecados, e Ele foi ressuscitado para a nossa completa justificação. Capítulo 5 começa, esse é o último, e o capítulo 5 começa assim: portanto, tendo sido justificados pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, temos o quê? Paz. O que é evangelho? Boas novas. Evangelho é o que Ele fez em favor da tua vida. Lei, o que é, o que você tem que fazer para ser aprovado diante de Deus. O que Jesus veio fazer? Você não dá conta, Marcelo? Não dou não. Bacana. Você não consegue uma autossalvação, uma salvação própria? Dou conta não. Você precisa de uma salvação que vem do alto? Sim. Eu preciso de um Salvador. Ele falou: ei, eis-me aqui o seu Salvador. Eu posso te salvar, porque foi exatamente para isso que eu vim. Eis que nasceu na cidade de Davi, os anjos falando para os pastores: eis que vos anuncio boas novas de grande alegria. É que hoje na cidade de Davi nasceu Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido, o Salvador. Você que não dá conta de se salvar, o Salvador chegou. Isso é evangelho. Romanos 1,16, Paulo fala: porque eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu quanto do grego, visto que no evangelho a fé se manifesta, a salvação, a justiça se manifesta de fé em fé. O justo viverá pela fé. Quem que é o justo? Justo é o bom, justo é o que não erra. Justo, não. Romanos 5,19, olha quem que é justo. Olha como que uma pessoa se torna justa ou justificada, sendo assim por meio da desobediência de um só homem. Muitos se tornaram pecadores. A desobediência de Adão me tornou pecador. Assim também, por intermédio da obediência de um único homem. Esse único homem não é o Marcelo, não é você. Esse único homem é Jesus. Muitos serão feitos justos. Eles não vão ficando, então eu nasci pecador por causa da desobediência de Adão, e aí eu começo a ouvir o que Jesus fez, começo a ouvir o que eu tenho que fazer, aí eu vou abandonando os meus pecados, aí eu vou se tornando justo, entendeu? Hoje eu estou mais justo do que eu estava ontem. Hoje eu cumpri mais mandamento, eu estou mais justo do que eu... Não. Justiça não tem a ver com comportamento. Nada do que eu fizer de errado me torna mais injusto. E nada do que eu fizer de mais certo me torna mais justo. Porque isso não é o que eu faço, eu não produzo justiça em mim. Comportamento moral, social, honestidade, retidão, isso é outra coisa. A justiça que Deus está falando aqui não é a que eu produzo, é a que Ele fez e pode ser produzida em mim. Você será feito justo. A pessoa, ela é passiva, ela não é ativa, não é ela quem se torna justa. Jesus te torna justo. A pergunta é: o que Ele fez funcionou? Ficou faltando alguma coisa? Hebreus 7,25, gosto muito desse também. Hebreus 7,25 fala que Ele é poderoso para salvar. Como diz o outro, não precisa de purgatório, não precisa de pagar, não precisa da minha parte. Ele é capaz de fazer plenamente, totalmente. Por isso Jesus também pode salvar totalmente os que por Ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele não só te salvou, te adotou e te tornou filho, Ele te mantém salvo e filho para sempre. Amém? Pensa uma coisa: o teu filho nasceu, você dá o nome nele de filho. Meu filho é minha filha. Aí a tua filha ou teu filho te desobedece, ele deixa de ser filho? Ele descumpre os teus mandamentos, ele deixa de ser filho? Ele desobedece um decreto, uma regra tua dentro da tua casa, ele deixa ou ela deixa de serem teus filhos?
Não, então por que quando eu, no tempo da graça da verdade, no tempo do tempo que Cristo já fez por mim, por que quando eu erro, quando eu peco, quando eu desobedeço, quando eu transgrido um mandamento ou uma lei, por que eu me considero desviado, ou eu me considero eu perdi a minha salvação? Porque essa é uma doutrina que não vem do Senhor. As pessoas ficam na igreja, muitos porque têm medo. O meu relacionamento com Deus não pode ser baseado em medo. O meu relacionamento com Deus é baseado em amor e gratidão. Porque Deus amou todo mundo, o mundo inteiro, e de tal maneira que Ele deu o Filho dele. Semana estava conversando com a Sandy e o Luciano, né, Luciano? E a Sandy falando, ela falou assim: então, pastor, quando eu comecei a entender o amor de Deus pela minha vida, pelas nossas vidas, ela tinha um outro conceito religioso. Ela falou assim, olha o que ela falou, porque tem gente que fala assim: para Deus foi fácil, né? Tipo assim, pegou o filho e vai, filho, eu fico de boa aqui. Ela falou assim: eu posso entregar a minha vida, mas a do meu filho eu não entrego. Você entrega aí, Sebastião? E caiu as duas, mas elas desobedeceram. Aí que eu amo mais, aí que eu trago para mais perto de mim ainda. Você entregaria seu filho? Você entregaria talvez a tua vida, mas a do teu filho, foi isso que ele fez por mim e por você. E às vezes eu estou tentando me justificar, porque hoje eu não matei ninguém. Deus, você viu que hoje eu não matei ninguém? Marcelo, parabéns, o que você quer? Você quer um carro novo? Não sei porque que Deus não me abençoa, eu não sei porque que Deus não faz na minha vida, que eu sou fiel. Quem disse? Só você. Você é o teu padrão? Ontem eu e a Thelma chegando na casa da minha mãe, aí no que eu entrei na cozinha, ela estava lá lavando as coisas na cozinha lá. Ela pegou, olhou assim para mim e falou assim: nossa, Marcelo, teu cabelo está bonito hoje. Eu falei: mãe. A Thelma deu essa risada lá em casa ontem. Eu falei: é coisa de mãe, né? Os olhos da graça, assim, né? O que está de diferente? O que você está rindo, Diego? Diego, não sei porque o Diego está rindo. Você está entendendo? Quando Deus ele te vê, fala: nossa, é o cão chupando manga, mas pensa, esse é meu filho. A Bíblia fala que quando Deus, lá atrás, ele viu, quando Balaão era um profeta que foi, né, deram dinheiro para ele para amaldiçoar o povo de Israel. Aí ele pega e fala assim: como é que eu vou amaldiçoar se Deus abençoou? E a Bíblia tem um relato de Balaão falando em nome de Deus. Ele fala assim, que Deus ele não viu a iniquidade em Israel. Não é que Israel não tinha pecado, não é que Israel era feio, não é que Israel não tinha falha. Ele não era isso que chamava a atenção de Deus. É como o Massa diz quando vê uma criancinha novinha, aí, né, pensa que é a coisa linda, né? É o cruz credo. Mas aí o importante é ter saúde. Mas para o pai e para a mãe, você viu que coisinha mais linda? Sei na onde, mas o pai viu. E deixa eu te dar uma notícia: você não é ovelha de Marcelo, de pastor. Você é filho e filha do teu pai. Então, se eu não vejo, se o outro não vê, se o outro aponta, se o outro fala, se o outro julga, se o outro te acusa, se o outro te condena, deixa ele. O que tem que ter peso na tua vida é o que o meu pai fala em favor ou a respeito da minha vida. Isso tem peso. Pastor, mas teu cabelo está caindo. Pergunta para minha mãe, ontem ela falou que estava bonito, moço. Essa palavra tem peso para mim. Você está entendendo o relacionamento que Deus deseja ter com você? Eu preciso ir na igreja porque vai o quê? Igreja é lugar de adorar a Deus, de ter comunhão, de conversar, de aprender. Contribuir não é peso, não é, oh Deus, então eu estou trazendo dinheiro, então o quê? Deus, eu estou ofertando porque o Senhor é fantástico, o Senhor tem abençoado a minha vida.
A Bíblia fala, como diz o pastor Dave, já estou terminando, Senhor. Isso daí é toque do Senhor falando, para. Já deu. João 19, por favor. Jesus na cruz, terminando a obra. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, chegaram até a sua boca. Quando depois Jesus tomou o vinagre, disse: agora sim, agora terminou. Tetelestai, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. O que significa isso? Lá atrás o quê? Os pais comeram uvas verdes, e a maldição veio sobre os pais e sobre os filhos, principalmente sobre os filhos. Maldição hereditária. Um dia desse eu escutei uma palavra bacana, mais chique, geracional. Falei, turma, põe umas palavras bonitas para ganhar peso, para encorpar o negócio. Igual quando você chama um cabo, rapaz, ora aí então por mim, orem, porque assim diz o Senhor. Fala, o que aconteceu com o seu? Até agora tinha uma voz, agora mudou outra, por causa de quê? Falar aqui, baixou. Jesus agora ele está finalizando aquele tempo, a maldição lá de trás, a maldição hereditária lá de trás. Ele está finalizando. O vinagre de uva, eu estou bebendo vinagre, e não vai ter mais vinagre para ninguém. O vinagre, as uvas verdes, o embotar termina hoje e aqui. E acabou, pai, é isso mesmo? Tá. Eu posso entregar o meu espírito? Pode. A obra foi concluída? A exigência foi satisfeita? Foi. Então ele, aí ele rende, aí ele entrega o espírito. A obra de Cristo foi perfeita. Nós precisamos, não é o que eu tenho que fazer, é o que Ele fez por mim. E quanto mais eu for enchido do que Ele fez, quanto mais a minha cabeça for mudada, transformada, o metanoia, eu vou pensar diferente. Eu não vou pensar agora, minha cabeça não é pensamento daquilo que eu tenho que fazer para eu ser abençoado. Ou o que de errado eu tenho que deixar de fazer para eu não correr o risco de ser amaldiçoado. Agora eu preciso dedicar tempo para eu ouvir o que Cristo fez. Isso vai produzir fé na minha vida, e cada dia mais eu sei o que Ele fez, eu creio no que Ele fez. Existe esperança e expectativa naquele que crê. Ele pode acordar de manhã e falar assim: hoje é mais um dia, as misericórdias do Senhor abriu os olhos. Eu acabei de receber como é que chama? Um depósito na minha conta sobre, Marcelo, a provisão para esse dia, as misericórdias desse dia, a graça desse dia, o pão desse dia. Marcelo, eu já depositei. Você entende o que eu fiz? Viva a partir daí. As pessoas, escuta isso, as pessoas usam Cristo como a reta final. Eu preciso chegar em Cristo. Não, nós temos que crer em Cristo, nós temos que viver a partir de Cristo. Amém? Não é vivendo para chegar. Se você já nasceu de novo, se você já creu que Ele morreu e está vivo, foi ressuscitado em favor da tua vida, é a partir daí. Por que Jesus era conhecido como a pedra angular, a pedra da esquina? Lá atrás, pegava-se uma pedra 100% quadrada, 4 ângulos, 90 graus, e colocava. Então ia fazer uma construção, punha essa pedra de esquina, essa pedra angular, essa pedra perfeita numa quina. Então a partir daqui, cresce uma parede aqui, e daqui para cá uma parede. Ou seja, vai ser perfeito. Vai dar certinho. Porque a pedra, o gabarito, o padrão é perfeito. É a partir de Cristo que você constrói a sua vida.
Você não está construindo a tua vida para chegar em Cristo. É tão bacana o que Jesus fez, Ele demonstrou a salvação, a diferença de ser salvo por obras, por tentar se justificar diante de Deus através da lei, e a salvação que vem de Cristo. Na cruz, Jesus de um lado e 2 homicidas do outro. Um olha para Jesus e fala assim: ô Jesus, se você fosse mesmo que você diz que você é, você salvaria você e a nós todos. O outro que está lá do outro lado, ele olha para ele, para o outro e fala assim: ô, você é benção, hein? Nós estamos aqui porque os nossos atos merecem. E olha e fala assim: mas ele não fez nada, ele está aqui injustamente. E aí ele olha para Jesus e fala assim: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou seja, eu reconheço que você é o rei. E Jesus fala o que para ele? Você não tem obras suficientes para você ser salvo. Não, Jesus fala para ele assim: ó, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque a partir de agora, não é baseado mais no que o homem faz, mas é no que eu faço e ele acredita. Oh, esse é o Evangelho. E se você falar: então pastor, no Novo Testamento não existe maldição? Paulo fala de uma. Eu não marquei, mas acabei de lembrar. Gálatas capítulo 1, eu não sei se é versículo 6, 7, 8, põe aí, do 1, que vai estar escrito assim: eu, porém, vos advirto, se alguém trouxer um outro evangelho, que não seja esse, que eles fazem: ah, mas o evangelho... Não, meu irmão, evangelho é graça, não tem jeito de separar evangelho, boas novas do que Cristo fez, baseado e outra coisa. Quando fala evangelho, está falando o que Cristo fez em favor. Lei fala do que eu faço para Ele. Graça, evangelho, fala do que Ele fez para mim. Ele fala, Paulo fala: se alguém vos pregar um outro evangelho, que não seja esse sim vai ser considerado maldito. Achou aí Gálatas 1? Verso, não sei se... Não, Gálatas 1. Zoom. Mas ainda que nós, Paulo falando, o mesmo anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Mais um, o próximo acho que fala disso também. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste. Qual que era o evangelho que Paulo pregava? Paulo pregava o evangelho que nele não tinha vergonha, o evangelho que produzia salvação através de Cristo. Que recebestes, seja anátema, seja maldito. Pastor, como eu disse, se tiver algum problema em ouvir essa mensagem do pastor Marcelo, você tem um problema em ouvir a mensagem do apóstolo Paulo. Eu estou só colando e copiando o que ele falou. Ele é o autor. Coloque-se de pé, por favor. Pastor, existe maldição na tua vida? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pastor, o que eu tenho que fazer para ser abençoado? Nada. Você não tem que fazer. Você precisa crer que Cristo fez. Pastor, mas então eu posso viver uma vida... Se matar vai para a cadeia, se mentir perde amizade, se trair acaba casamento, se andar acima do limite de velocidade recebe multa, causa acidente, se beber é ruim para você, para a tua família e quem estiver perto. Hoje vivemos no tempo das consequências. Cristo não está mais atrás da tua vida. Deus não está na sua vida para acertos e erros. Ele está atrás da tua vida se você crê ou você não crê. E quanto mais você e eu crermos, mais correta será a nossa vida nessa terra. Amém? Vamos adorá-lo? Porque tudo sempre teve e sempre terá a ver com Ele. Meu Jesus,
Somos muito gratos e reconhecemos essa tua obra satisfatória para as nossas vidas. O Senhor nos basta, a tua graça, o teu evangelho, a tua crucificação e a tua ressurreição são mais do que suficientes para a nossa nova vida, para a nossa filiação, para a nossa salvação eterna. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez. Nos perdoe pela nossa ignorância, nos perdoe pelo tempo em que andávamos querendo ser justificados ou abençoados, baseado no que nós fizemos ou fazíamos. A tua graça nos basta. Que a palavra de Deus, ela seja, a obra de Cristo seja o fundamento dessa tua nova vida. O que Ele fez seja o fundamento das tuas bênçãos. A morte e a ressurreição de Cristo seja o fundamento da tua nova vida. Quando você estiver orando e o diabo te acusar e disser: mas como é que você está orando? Como é que você está pedindo essas coisas para Deus? Olha a tua conduta, olha os erros que você fez, olha os pensamentos, as atitudes. E você não vai olhar para você. Você vai olhar para a cruz que está vazia, o perdão foi pago, o pecado foi pago. Você vai olhar para o túmulo vazio, você vai se ver justificado completamente. Você vai poder dizer: diabo, não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que Ele fez em favor da minha vida. Quem intentará acusação contra os escolhidos, os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu antes, quem ressuscitou e intercede por nós. Você e eu somos filhos, somos filhas, e já fomos abençoados, então não tem como ser amaldiçoado. Nós fomos adotados e fazemos parte dessa nova família de Deus. Somos filhos e filhas, como diz a palavra, e temos uma plena herança por decreto de Deus. E o que Deus fez é imutável, não muda, não altera, não, já foi estabelecido para sempre. Em nome de Jesus, você é abençoado. Deus te ama e Ele tem o melhor para a tua vida. Você que é pai, você que é mãe, que deseja e tem o melhor para os seus filhos, muito mais o seu Pai vos dará aquilo que você pede, vai te conceder, porque Ele te ama. Não é comportamento, é posicionamento. A bênção está estabelecida sobre as nossas vidas, e coisas boas virão e acontecerão sobre nós, não porque somos bons, mas porque Ele é bom. E a bondade dele basta, não porque somos fiéis, porque Ele é fiel. Muito obrigado, Jesus, pelo teu amor, pelo teu poder e pela tua fidelidade. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, mediante o seu poder que opera em nós. Pastor, que poder é esse? Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho nos empodera. Está na moda essa palavra, né? Empoderamento, nós fomos empoderados. Nós recebemos autoridade, recebemos herança, recebemos tudo que Ele fez na cruz em favor das nossas vidas. Como eu sempre falo, se o teu pecado, se o teu passado te condena, o de Cristo te inocenta. Então não olhe para o seu passado. Paulo fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu estou indo para frente. Eu quero o alvo, eu quero o que Deus tem para a minha vida. Mas o que você fez, Paulo? Fiz. Tem jeito de mudar? Não tem não. E o que Cristo fez? Muda? Também não muda não. Então vai dar certo sim, em nome de Jesus. Amém? Você que veio aqui nessa manhã,
e ainda não recebeu esse Cristo, essa verdade, essa vida. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham uma vida abundante, uma vida plena, uma vida abençoada. Se você ainda não recebeu Cristo na sua vida, o próprio Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Talvez você veio, ouviu essa palavra, o teu coração: uau, quero esse Cristo. Pastor, mas eu não trouxe roupa, eu não estou preparado. Eu te dou uma boa notícia, porque o Evangelho são boas notícias. Você pode não estar preparado, mas a gente sempre está preparado. Então aqui atrás dessa parede tem uma piscina com água quente, com toalha, com chinelo, com roupa, com tudo para você ser batizado hoje. Sair daqui como membro da Igreja Sal da Terra? Não. Sair daqui como um filho, uma filha de Deus para sempre. Se você ficar aqui conosco, eu tenho certeza que você vai ouvir mais dessas coisas boas que você ouviu hoje. Você vai ouvir do Evangelho. Pastor, mas eu quero um outro lugar, eu quero frequentar perto da minha casa, tem igreja tal. Ok, aleluia. O meu papel, como diz a palavra, Deus não me chamou para ganhar membros de igreja. Ele nos chamou para fazer filhos, criar filhos, gerar filhos para Ele. Amém? Então daqui 2, 3 minutinhos nosso culto termina. E eu te convido, eu te incentivo. Batiza. Tem uma pessoa que vai batizar hoje cedo. Aproveita que a porteira já está aberta. E vamos caminhar. Vamos deixar esse Cristo, essa bênção, essa graça, esse favor que eu não mereço, inundar as nossas vidas cada dia mais. Amém? Jesus, que esse favor, que essa graça, a tua palavra diz para conhecermos a tua graça, a graça que nos enriquece, a graça que o Senhor, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Que esse teu favor sobre as nossas vidas seja manifestado de forma abundante. Que o teu povo seja enriquecido, porque o Senhor foi empobrecido para nos enriquecer. Que esse favor, que essa verdade, que essa graça, que essas bênçãos venham e alcancem os teus filhos. Que eles sejam destacados, que eles sejam favorecidos, que eles pela fé sejam recompensados, não pelas obras, mas pela fé. Excelentes em tudo que eles vierem a fazer, mas a tua excelência está acima de tudo e de todos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Antes de eu chamar o meu amigo Jonathan, vem cá, meu bem. Vem cá, Xande, Pri, Ike, Juliana. Aninha está aí? Já acordou, Aninha? Sobe aqui. Essa daqui é uma família pastoral muito amada. A Priscila fez faculdade junto com a Thelma, formaram juntas. E essa é uma família, o Xande e a Pri são pastores lá em Itapetininga. E esse fiotinho aqui, lembra do Arthur? E está doentinho, e está com dor, e precisa operar, e o coraçãozinho que daquele jeito. Aqui, pensa no menino ajeitado isso daqui. Glória a Deus. Valeu a pena, não valeu? Pergunta para os pais se não valeram a pena. Xando, Pri, Aninha, Ju, namorado do Ike, e o Ike. E o João Vitor, que está na Jocum, não está aqui, próxima vez eles estarão juntos conosco. Vamos sempre continuar orando, porque existe resposta. E continue orando por eles, para que o chamado e o ministério de Deus prospere cada dia mais através da vida deles. Amém? Vamos, em nome de Jesus eu declaro que eu fui completamente perdoado e justificado pela morte e ressurreição de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro que sou curado e sarado, pois Jesus já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Em nome de Jesus eu declaro que eu vivo em paz, pois Jesus já foi castigado em meu lugar. Em nome de Jesus eu declaro que eu sou enriquecido, pois Jesus já se empobreceu por mim. Em nome de Jesus eu declaro que toda a minha família é salva por Jesus. Em nome de Jesus eu declaro que a nossa igreja cresce, prevalece e prospera em todas as áreas para a honra e glória do Senhor. E em nome de Jesus eu declaro que terei uma vida incrível e maravilhosa a cada dia,
pois essa é a vontade do Senhor para mim. Amém? E o que Ele fez não muda para sempre, essa é a vontade dEle. Vai dar certo em nome de Jesus e para a honra e glória do Senhor. Amém?